Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre soluções em química analítica. A gente vai falar sobre concentrações de soluções, tipos de soluções, e esse assunto é muito importante para a química analítica qualitativa. Muito bem, vamos lá então. Antes de falar inicialmente, gente, aí de efetivamente, de soluções, a gente tem que falar um pouquinho sobre mistura, né? Mistura vem a ser o quê? A mescla de duas ou mais substâncias. Como exemplo, a gente pode citar aí água com sal, o próprio granito, né, que é uma mistura dos minerais quartzo, mica e feldspato. Temos também o ar como uma mistura, onde nós temos oxigênio, nitrogênio, CO2 e outros componentes. O leite, né, que é constituído por gordura, proteínas, água. Óleo de motor, que é uma mistura de hidrocarbonetos, assim como a nossa gasolina, e até o nosso ouro, 18 quilates, que é basicamente uma mistura, uma liga de ouro e de cobre. Portanto, a gente vê aí que existem misturas que são sólidas, misturas líquidas e misturas gasosas. Bom, uma mistura, gente, ela é dita homogênea, deixa eu voltar aqui, quando ela tem um aspecto físico uniforme. Agora, esse aspecto físico uniforme depende muito do ponto de vista. Então, quando a gente utiliza um microscópio, com um aumento que não seja tão grande, um microscópio, eu estou dizendo um microscópio óptico, enfim, que a gente vê uma imagem ótica, uma fotografia ampliada, a gente consegue observar aí o mesmo estado físico por todo o material. Portanto, chamamos essa mistura de uma mistura homogênea, tá? Então, em qualquer ponto microscópico do material, todas as propriedades serão idênticas. Temos aí como exemplo a água com sal, sem obviamente ter o excesso de sal. Se dissolvermos o sal na água e olharmos aí com o microscópio, desde que essa água esteja pura, bonitinha, e o sal também, sem resíduo sólido, a gente vai ter o quê? Um aspecto uniforme, portanto passamos a ter aí uma mistura homogênea. O ar atmosférico puro também se caracteriza aí por este aspecto uniforme, assim como o ouro 18 quilates. Se a gente fizer a mesma coisa para o leite, fizer a mesma coisa aí para o nosso sangue, a gente vai começar a enxergar partículas ali no meio, Então o aspecto vai deixar de ser uniforme, porque a gente vai enxergar uma parte líquida e outras partículas ali sólidas, que aí não caracteriza uma mistura homogênea. Homogênea tem que ter um aspecto físico uniforme, Isso aqui tem que ser mantido ao longo de todo o material. Já a mistura heterogênea é o contrário, O aspecto físico ele é descontínuo e a gente não vai ter as mesmas propriedades ao longo de todo o material, ok? Então, elas não são idênticas, como diz aí, em qualquer ponto microscópico, do material. Então, aí como exemplos, a gente tem o granito, que é mostrado ao lado. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver pontos, que são diferentes, A gente vê cores diferentes, o que mostra que a composição aqui não é uniforme, Então, essa mistura ela não é homogênea, não tem as mesmas propriedades em todos os pontos. Outros exemplos aí, nós temos o granito, que já falamos, o leite, o sangue e a água, misturada com areia. Bom, partindo agora, gente, para as misturas homogêneas especificamente, a gente costuma chamá-las de quê? De soluções, tá? Sendo que numa solução, a gente vai chamar de solvente e dissoluto quem? Solvente, a substância que está presente numa maior quantidade, enquanto o soluto ele estaria presente aí numa menor quantidade. Então, solução tem que ter solvente, tem que ter soluto. Solvente vai estar em maior quantidade, soluto em menor quantidade. Um exemplo bastante simples aí é você pegar 1 grama de açúcar, Falei errado, é 1 grama de açúcar. Então, ou seja, uma pequena quantidade, e você dissolver esta pequena quantidade de açúcar, 1 grama, em 1 litro de água, Então, aqui nós temos claramente que a água, nesse caso aqui,
é o solvente, né? E o açúcar vem a ser o soluto, como indicado aqui embaixo. Bom, nós também podemos ter soluções na química que são classificadas em função do tipo de partícula. Cuidado, tá, gente? Quando eu falo partícula, aí nesse caso a gente já está falando em nível molecular, em nível iônico, nível atômico. Então são partículas que a gente não enxergaria com um microscópio óptico, ok? Então temos as soluções classificadas como soluções moleculares, né, onde apenas moléculas estão dispersas no meio, como é o caso do açúcar em água, da ureia em água, né? E também temos as soluções do tipo iônica, que são chamados eletrólitos, né? Ou seja, nós teremos nas soluções aí chamadas iônicas, né, íons dispersos nessa solução, né? Importante destacar que, embora a gente tenha cargas, né, íon, a gente quer dizer íons, nós estamos falando de ânions, né, que tem cargas negativas, e os cátions, que têm cargas positivas, essas espécies, né, esses íons estarão dispersos em solução, porém a soma das cargas vai ser nula, né? Então, exemplos aí de soluções iônicas, nós temos aí o cloreto de sódio em água, que é o sal de cozinha, os ácidos e as bases fortes em água, tá? São exemplos aí de soluções iônicas e de eletrólitos, né, que são essas soluções iônicas. Muito bem. Então veja só para dar um destaque do que nós estamos falando aí de soluções moleculares, nesse caso aqui a sacarose dissolvida em água é um exemplo, né, de solução do tipo que molecular, tá? Por que que aqui nós temos uma solução do tipo molecular? Porque quando a gente dissolve, né, a sacarose, o que vai acontecer? Essa é a molécula de sacarose, uma unidade, né? Então, no açúcar, essa molécula ela vai estar cristalizada, essas moléculas vão estar agregadas, tá? Como mostrado aqui nessa figura, que nós temos aqui um cristal de açúcar, né? Então, o que acontece? Quando a gente coloca o açúcar, a sacarose, na água, o que vai acontecer é que moléculas de água, observem aqui, ó, nessas regiões, ó, moléculas de água vão o quê? Solvatar, que a gente fala, tá? Vão solvatar a molécula de glicose. Então, o que acontece? A gente tem aqui ligações de hidrogênio que nós falamos, tá? Então, as moléculas de água, né, só para vocês lembrarem um pouquinho, então é o que? Aqui nesses branquinhos que vocês estão olhando, nesses dois pontinhos aqui, são os dois átomos de hidrogênio e aqui no meio o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, eu vou fazer um desenhozinho um pouquinho maior aqui para a gente poder enxergar melhor, né? Mas olha aqui, ó, o hidrogênio e aqui o oxigênio. O oxigênio, ele tem uma carga aqui parcial, né, negativa, enquanto os hidrogênios vão ter cargas parciais dentro da molécula positivas, né? Isso porque nesta ligação química aqui, o oxigênio, digamos assim, puxa mais os elétrons, né? Ele fica com uma carga aqui, né, ao redor do oxigênio, né, uma quantidade, digamos, uma probabilidade maior de elétrons aqui. Portanto, essa carga tende a ser negativa e essa carga do hidrogênio aqui positiva. Tá certo? Então, o que acontece? Olha só. Aqui também, ó, nós temos oxigênio na sacarose. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer esta interaçãozinha aqui, né, que vai circundar todas as moléculas aí de sacarose. Então, essas moléculas que estavam agregadas, que estavam juntas, elas vão ser desagregadas pela formação dessas ligações aqui de hidrogênio com as moléculas de água. É importante destacar, né, pessoal, que esse tipo de solução não tem carga porque a molécula de sacarose, como mostrado aqui, é uma molécula neutra, tá certo? É uma molécula neutra, portanto, esse tipo de solução não conduz eletricidade normalmente, tá ok? Então, a condutividade de uma solução de açúcar, né, de açúcar dissolvido em água, é uma condutividade nula, digamos assim.
Muito bem. Agora, se eu pego o cloreto de sódio a gente tem os íons, né? Os íons cloreto, que são íons, né, carregados aí negativamente, os íons sódio, que são os íons carregados positivamente, e aqui o oxigênio e o hidrogênio das moléculas de água. Que uma outra representação que mostra, né, aquela carga parcial sobre o átomo de oxigênio, e aqui faltou, né, no caso, não faltou não, tá aqui, ó, a carga parcial nos átomos de hidrogênio, tá bom? Então o que vai acontecer? Quando nós colocamos, né, o sal na água, ele tem essa estrutura cristalina, quando colocamos em água, vai haver a dissociação e o que? A solubilização, né? A solvatação dos íons pelas moléculas de água. Sendo que aqui, né, as moléculas de água vão interagir com o íon, tá? Uma interação eletrostática aqui desta carga negativa da água com a carga positiva, do íon sódio, né? Que está aqui em verdinho. E os íons cloreto, eles vão ser o quê? Circundados por outras moléculas de água, porém, agora essa interação se dá pelos átomos de hidrogênio, né, que estão aqui carregados positivamente, vai haver essa interação de carga positiva com a carga negativa aqui do íon cloreto. Então, o que vai acontecer? Esse cristal aqui, ele é totalmente dissolvido, né, e os íons vão ficar o quê? Solvatados por essas moléculas de água. Agora é importante destacar que tanto esta espécie aqui solvatada quanto essa espécie aqui solvatada, né, que contém as moléculas de água e também os íons aí de interesse, a gente vai ver que no geral isso aqui vai ter, né, esse aqui vai ter uma carga negativa, tá certo? E esse aqui uma carga positiva. Portanto, essas soluções são chamadas soluções eletrolíticas, ou seja, que podem conduzir eletricidade. Ok? Por quê? Porque a gente tem entidades aqui que, se a gente aplicar um campo elétrico dentro da solução, elas vão migrar em relação aos polos, né? Então, se eu fizer um desenho aqui, né, imagine aqui um becker, né, um copozinho, aonde eu dissolvi aqui cloreto de sódio. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui, ó, uma diferença de potencial, aonde esse daqui está carregado positivamente, né, e esse outro aqui carregado negativamente, o que vai acontecer é que os íons cloreto carregado negativamente vão migrar para esse eletrodo, né, ao passo que fiz errado, né, gente? Os íons sódio positivo é que vão para cá. Os íons sódio positivo vão para o eletrodo negativo. Vamos riscar isso aqui, tá? Só apagar só isso aqui. E esse cloreto aqui, ele vai então migrar para o eletrodo de carga positiva, tá bom? Então é importante destacar essa diferença de soluções moleculares e de soluções iônicas, soluções eletrolíticas, tá bom? Então vamos lá. Bom, outro ponto, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque a gente vai falar de solubilidade, né? A gente vai ter um capítulo, digamos assim, só sobre equilíbrio de solubilidade. Agora, o que acontece é que as substâncias, elas podem, na verdade, elas têm um limite de solubilização no solvente. Eu estou sempre falando aqui de água porque a grande maioria das soluções que a gente trabalha é a base de água, né? O solvente universal. E no ambiente natural, a água é que está, né, enfim, que é a mais comum da gente encontrar. Portanto, nossos problemas tratarão de soluções aquosas, tá bom? Muito bem, então o que acontece? Se a gente pensar aqui no cloreto de sódio, né, e eu for adicionando o cloreto de sódio à água, vai existir certamente um limite no qual o sal não vai ser mais dissolvido. E assim haverá a formação de uma fase sólida na mistura. Na verdade, não é que vai formar uma fase, não, simplesmente não vai dissolver, né? Então, se eu pegar aqui um becker, eu vou colocando sal, ele vai dissolvendo. Até que chega um momento que a gente ultrapassa, né, esse limite de solubilidade, e aí a gente não tem mais a dissolução, então esse sal tende a ir para o fundo do becker, né? Ou se não, ficar disperso, deixando aqui a solução turva, né? Não deixando a solução mais transparente.
Nesse caso aqui, então, gente, quando nós não temos mais, né, essa condição de homogeneidade, né, a gente diz agora que a gente tem aqui uma mistura heterogênea, ou melhor, nós temos uma suspensão. Suspensão é quando a gente tem o quê? Um sólido disperso no líquido, tá bom? Então é importante destacar aqui que temos um limite de solubilidade e ultrapassado esse limite a gente vai formar uma suspensão. Deixa de ser solução, se torna uma suspensão. Muito bem. Então aqui, ó, o coeficiente de solubilidade é o quê? É uma grandeza, né, que nos dá a maior quantidade de substância, nesse caso o soluto, capaz de se dissolver a uma dada temperatura em uma quantidade padrão de solvente, né? Então quanto que se dissolve aí por unidade de solvente? Pode ser 1000 gramas, pode ser 100 gramas, pode ser 1 litro. Muito bem, então se eu pegar aqui, ó, nitrato de potássio, é um salzinho, né? O nitrato de potássio, ele tende a dissolver no máximo 33 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, porém se eu aumentar essa temperatura, eu praticamente consigo aqui dobrar a quantidade, né, de sal que eu consigo dissolver, enfim, do mesmo sal, no mesmo solvente, se eu alterar a temperatura. Então, nesse caso aqui, gente, o que vai acontecer? Se você pegar 100 gramas de água, você vai colocar 30 gramas de nitrato de potássio, vai dissolver. Vai dissolver, vai formar quem lá? Vai formar o potássio mais, né? Vai liberar aqui o nitrato menos, tá ok? Muito bem. Esses caras aqui vão estar o quê? Circundados por moléculas de água ali no meio. Vai chegar um momento que quando tiver um pouquinho maior do que 33, essa quantidade excedente não se dissolve. Por exemplo, se eu colocar 33,5, 33 gramas vão se dissolver, atingir o máximo, e meio grama vai formar lá o corpo de fundo, vai formar o sólido ali que não dissolveu efetivamente. Isso a 20 graus Celsius. Já a 40, se eu colocar 35 gramas, a 40 graus Celsius, vai dissolver tudo. Por quê? Porque em 40 graus Celsius eu consigo dissolver até 67 gramas. Tá? E aí, de novo, se eu colocar agora 67,5 gramas desse sal, né, em 100 gramas de água a 40 graus Celsius, meio grama vai ficar sem dissolver. E os outros 67, eles vão o quê? Eles vão ser dissolvidos. Agora é importante destacar, né? Se você fez essa solução a 40 e ela começar a esfriar, quando ela começar a esfriar, a tendência é que ela vai voltar para essa situação aqui, né? Situação, por exemplo, de 20 graus Celsius. Tá? Então, importante destacar aí essa questão da solubilidade, né? Que existe um limite para a solubilização. Este gráfico, gente, mostra as curvas de solubilidade para diferentes sais. Quer dizer o quê? Isso mostra, né, como é que fica esse coeficiente de solubilidade, ou seja, quanto que eu consigo dissolver por 100 gramas de água para diferentes sais. O que é importante destacar, veja só aí o nitrato de potássio, que era o sal que a gente estava se referindo agora há pouquinho. Ele é um sal cuja curva, né, conforme eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade vai praticamente dobrando, né? Então, é um sal bastante, né, que responde muito bem à temperatura, né? Conforme eu aumento a temperatura, ele se dissolve mais. A grande maioria dos sais, né, como a gente vê aqui, tem curvas ascendentes, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Porém, né, existem alguns saizinhos, como por exemplo aqui, ó, o sulfato de lítio, que está marcado aqui em roxo. A tendência desse sal é que quando a gente aumenta a temperatura, a sua solubilidade diminua. Tá? Então, tem que só tomar cuidado, falar, se aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade. Não é para todo caso, tá? É uma regrinha que tem algumas poucas exceções, mas existem exceções sim. Tá bom? Então, é outro ponto importante. Indo agora para as concentrações das soluções,
O que vem a ser concentração da solução, que é o que o químico analítico usa, né? O que é o químico, né, em geral, utiliza. A concentração de a solução nada mais é do que a gente fazer uma razão entre a quantidade de soluto. Essa quantidade a gente pode, enfim, trabalhar com várias grandezas. As mais comuns, né, você trabalhar com massa, por exemplo, aqui em gramas, ou trabalhar, por exemplo, com o número de mols, né, a quantidade de matéria. E a quantidade de solução ou de solvente, sendo que trabalhar com quantidade de solvente é menos comum, então não precisa se preocupar muito com quantidade de solvente, guarde mais aí que a gente trabalha mais aí com quantidade de solução. Aí a quantidade de solução também você pode trabalhar aí com várias unidades, pode trabalhar com mililitro, você pode trabalhar com litros, pode trabalhar com grama, enfim. Então, basicamente é isso, é você diferenciar a quantidade de soluto, né, fazer a razão da quantidade de soluto pela quantidade de solução. Né? Então isso vai nos dar uma ideia de quanto de soluto está ali disperso, está dissolvido por um dado volume, por exemplo, de solução. Tá bom? Então é isso que é concentração de solução. Como está destacado aqui, as diferentes unidades de concentração são resultados das diferentes formas de se medir as quantidades envolvidas. Ou seja, cada um tem um gosto, tá, gente? Trabalha-se aqui com gramas ou mols. Para o químico, o mais comum é o mol. E aqui trabalha-se com mililitro, litro, gramas, enfim, sendo que os mais comuns aqui são unidades de volume, como mililitro ou o próprio litro. Tá bom? Muito bem. Bom, indo agora então para uma primeira, né, forma de representar a concentração, que é o chamado título. Título também é conhecido como concentração em porcentagem em massa. Concentração em porcentagem em massa. Então o título basicamente é o quê? É a massa de soluto pela massa de solução. Então se eu pegar aqui, olha lá, 20 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, dissolvidos em 80 gramas de água. Então, o que acontece? A gente vai pegar aqui os 20 gramas, esses 20 gramas correspondem a quem? Ao soluto, né? Então, aí no numerador é sempre o soluto, e no caso aí o nosso soluto é o ácido sulfúrico. E aqui embaixo nós temos quem? Nós temos a massa de solução. A massa de solução vai ser a soma, né, da massa de soluto mais a massa de solvente aqui, que é a água. Então 20 dividido por 20 mais 80 é 20 sobre 100, portanto o título aqui dessa solução é de 0,20. A maioria das pessoas não ficam contentes em colocar apenas aqui o 0,20. A gente multiplica esse título aí por 100, portanto, nós teremos aí uma solução de título 20%, tá ok? Então, é uma unidade de concentração que é bastante utilizada. Agora veja, quando nós falamos de porcentagem em massa, pessoal, isso quer dizer que esta solução ela tem uma concentração que nós chamamos de concentração grosseira. Toda vez que você vê uma solução que ela está escrita em percentual, é porque ela está te dando uma ideia de quanto que tem ali. Não que você saiba exatamente o quanto que tem. Tá? Por exemplo, uma solução de ácido sulfúrico marcada nesse jeito como 20%, se você quiser saber exatamente quanto tem lá, o ideal é você fazer uma análise, uma titulação, tá? Que é uma outra coisa que a gente vê mais em outro curso, para efetivamente averiguar a real quantidade, né? Para ter uma exatidão maior desta concentração. Quero só que vocês guardem que quando estiver escrito em porcentagem, quer dizer que é uma titulação, uma concentração dita grosseira, tá? É até bom marcar aqui, ó, uma concentração grosseira, tá bom? Bom, aqui um exemplo prático, né? Se você for para o laboratório e precisar trabalhar com ácido nítrico, por exemplo, eu estava falando ali do ácido sulfúrico, agora aqui já pulei para o nítrico. Tá? Os ácidos, né, comerciais que a gente encontra para comprar, todos eles apresentam
o título, né? Apresenta a concentração em porcentagem em massa. Então veja aqui o ácido nítrico, trazendo aqui no rótulo que a sua concentração mínima é de 65%. Observem que tem esse mínimo justamente para reforçar para vocês que esta concentração é uma concentração grosseira. É mais ou menos 65%. E também com o título, normalmente se traz a densidade aqui, ó, a densidade da solução. Porque nesse caso, né, como a gente tem 65%, isso significa o quê? Vamos voltar aqui, né, no título. Quer dizer que nós temos 65 gramas de ácido nítrico para cada 100 gramas de solução, tá? Então, a gente vê aí que é uma coisa bastante concentrada, ok? Então, a densidade certamente vai mudar, né? Densidade, para lembrar aí com vocês, né? Massa sobre volume. Então, a densidade aqui dessa solução é muito maior do que a densidade da água. A densidade da água, 1 grama por mililitro. Nesse caso aqui, 1,4 gramas por mililitro, ou seja, 40% maior do que a densidade da água pura, tá bom? Muito bem, então olha lá, né? Vem uma pergunta aqui, né? Qual a massa de ácido nítrico que está presente em 30 mililitros do ácido concentrado em estoque? Qual a massa de ácido nítrico que está presente em 30 mililitros do ácido concentrado em estoque? Então, uma pergunta aí que ele está fazendo, ele quer saber qual que é a massa de ácido nítrico que estaria em 30 mililitros. Para fazer isso, gente, eu estou usando uma coisa aqui chamada análise dimensional. Não se preocupem muito com isso em análise, né, em química analítica qualitativa. Quem faz química geral, né, quem faz o curso de química, certamente faz uma disciplina chamada Cálculos Básicos de Química, em que aprende isso daqui. Para o pessoal da Florestal não precisa se preocupar muito com isso agora, porque nós não vamos usar muito no curso, tá bom? Mas vamos lá, né? A título aí de apresentação, o que a gente tem? Nós temos aqui, ó, os 30 mililitros da solução estoque, né? A gente quer descobrir quanto que tem em massa de ácido nítrico nesses 30 mililitros, então vou fazer aqui a análise dimensional. Aqui da densidade, veja, eu tenho que 1,4 gramas da solução estoque está presente em 1 mililitro da solução estoque, né? Densidade 1,4 gramas por mililitro. Observem aqui, ó, que para poder cortar, né, nesta relação, eu tenho aqui, ó, a unidade está mililitro de estoque e aqui também mililitros de estoque. Então, quando eu fizer essa multiplicação desses dois primeiros termos, esse mililitro do estoque corta com esse mililitro do estoque, tá vendo? E aí vai sobrar aqui agora quem? 1,4 gramas do estoque. E eu comparo agora com quem? Com o título, né? O título diz que é 65%, ou seja, diz que eu tenho 65 gramas de ácido nítrico para cada 100 gramas da solução estoque, né? Observe que título é massa de solução estoque. Então observe aqui, ó, 1,4 gramas de estoque também vai cortar aqui com esse gramas de estoque daqui, de forma que vai sobrar aqui a massa de ácido nítrico efetivamente. Deixa eu só melhorar a posição aqui para poder escrever um pouquinho melhor. Tá? Então tá aí, ó, né? Vão ser 27,3 gramas de ácido nítrico, né? A gente já sai com o resultado geral. Ah, eu prefiro fazer isso aqui com regrinha de 3. Posso fazer regrinha de 3? Pode, não tem problema, né? Como é que você faria? Cada pedaço desse daqui, ó, é uma regrinha de 3. Então você colocaria 30 mililitros, ia gerar o quê? X gramas de solução estoque, tá? Isso aqui seria a regrinha de 3. E você tem aqui 1 mililitro do estoque, perdão, né? Aqui 1 mililitro do estoque, você sabe que produz 1,40 gramas da solução estoque, né?
E aí você vai fazer essa continha, né? Cruzado 1,4 vezes 30, muito bem. E depois que você fez esse resultado, você faria uma outra regrinha de 3 para esse termo aqui agora, né? Tá bom? Eu não vou fazer aqui agora, gente, porque eu acho que foge até do escopo aqui do curso, mas de qualquer forma, se alguém quiser que eu faça depois, eu posso fazer sem problema, tá bom? Mas se vocês quiserem exercitar aí, até bom, o resultado final tem que ser 27,3 gramas de ácido nítrico. Muito bem. Esta outra unidade aqui, gente, chamada de molalidade, né? Veja que é diferente, né? A outra lá, molar, acho que o que vocês conhecem mais é a molaridade, né? Molaridade, que a gente vai ver depois. Deixa eu ver aqui se está para frente. Tá achando estranho aqui, só um minutinho, pessoal. Tá aqui, ó, né? A molaridade é mais comum, né? Que é a concentração em quantidade de matéria. Mas existe também essa daqui, molalidade. Molalidade é quantidade em mols do soluto por massa do solvente. Como isso daqui, gente, está sendo muito pouco utilizado, a gente vai cortar, tá? A gente não vai mexer com isso aqui não. Vamos pular essa parte, tá bom? Vamos direto aqui para concentração comum. Concentração comum é aquela que trabalha com a massa do soluto, normalmente aqui em gramas, e o volume da solução, normalmente aqui em litros. Portanto, concentração em gramas por litro é chamada concentração comum. Tá bom? Bom, isso aqui, né, gramas por litro é o mais comum, mas você pode ter outros tipos de concentração, miligramas por litro, por exemplo. Desde que se mantenha massa de soluto por volume de solução, vai continuar sendo concentração comum. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Bom, aqui um exemplo, né? 20 gramas de ácido sulfúrico contidos em 100 mililitros de solução. Bom, 20 gramas dividido por 0,1 litros, né? 100 mililitros, né, corresponde a 1/10 aí de 1 litro, né? 0,1 litro. Portanto, aqui a concentração vai ser de 200 gramas por litro, tá ok? Concentração comum. Esta é a que a gente vai trabalhar efetivamente no curso, tá? Que é a concentração em quantidade de matéria por litro, também chamada de molaridade, embora esse termo aqui, ó, não é mais correto falar molaridade, tá? Esse termo aqui se tornou obsoleto. Bom, o que é aí a concentração em quantidade de matéria? É o número de mols do soluto, né? A quantidade em mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, por exemplo, né, no slide anterior, que a gente tinha aí 20 gramas de ácido sulfúrico, eu preciso transformar esse 20 gramas de ácido sulfúrico em mols, né? A partir da massa molar, eu descubro que 20 gramas de ácido sulfúrico tem 0,204 mols. Portanto, 0,204 mol, né? Quantidade de matéria dividido pela quantidade de solução, que é de 0,1 litro, nós teremos aí uma solução de 2,04 mol por litro, tá? Então, esse tipo de concentração é a mais comum da gente utilizar na química, porque mexe diretamente com a quantidade de matéria, né, presente ali no meio, tá ok? Então, isso facilita, né, os cálculos para os químicos, tá bom? Então, concentração em mol por litro é aquilo que a gente utiliza com maior frequência. Bom, aqui, gente, é como preparar 100 mililitros de uma solução de ácido nítrico 0,5 mol por litro, tá? Vou falar bem rapidinho, né? Quando a gente vai preparar a solução, a gente precisa de todos esses materiais, né? Balão volumétrico, a própria solução estoque do ácido, né? Que a gente viu que no caso do ácido nítrico aí é uma solução 65% massa-volume. Veja que não tem aqui a concentração molar, tem só a concentração aproximada aí, né, de 65%.
concentração, eu falei massa-volume, falei errado, né? Aqui é a concentração de massa de soluto por massa de solução, tá bom? Muito bem. Então nós vamos precisar de todos esses materiais: balão volumétrico, o ácido em estoque, um frasco com água destilada, aqui um bekerzinho, uma pipeta, né, a pera e obviamente o EPI, né, para poder fazer tudo isso no laboratório. Primeira coisa, né, nós temos que fazer a conta, né? Então veja, a gente quer preparar quanto? 100 mililitros dessa solução que tenha 0,5 mol por litro, né? Então o volume final, olha lá, é de 100 mililitros e a concentração 0,5 mol por litro. Então como é que eu faço? Olha só, 100 mililitros de solução é o volume que eu desejo. Eu sei que a concentração desejada é de 0,5 mol por 1000 mililitros de solução. Por que 1000 mililitros? Ora, porque 0,5 mol por litro quer dizer 0,5 mol dividido por 1000 mililitros. Ah, e por que você colocou em mililitros? Para poder cortar a unidade aqui, né? Ó, se você tem mililitro de solução aqui, aqui corta com mililitro de solução que a gente deseja obter. Depois, nós temos meio mol de ácido nítrico por 1000 ml, né? Aqui vem da concentração que a gente deseja. E a gente pode agora fazer a comparação com o quê? Com a massa molar do ácido. O que é a massa molar? É a quantidade, né? A massa que contém 1 mol de ácido nítrico. Então, 1 mol de ácido nítrico tem a massa de 63 gramas. 1 mol de ácido nítrico pesa 63 gramas. Tem a massa, né? É mais correto dizer, de 63 gramas. Então, 1 mol de ácido nítrico aqui corta com 1 mol de ácido nítrico daqui. Agora, usando o título da solução, que é de 65 gramas de ácido nítrico para 100 gramas da solução estoque. Então, aí eu vou cortar, né? Olha aqui, gramas de ácido nítrico com gramas de ácido nítrico. Vou ter aqui a massa de solução estoque. E da densidade, eu consigo o quê? Fazer essa relação, né? 1,4 gramas da solução estoque está presente em 1 mililitro de solvente. E daqui, o que eu consigo descobrir? Que é esse volume do ácido nítrico concentrado, né? Desse ácido aqui, esse volume, né? 3,46 mililitros, que eu preciso pegar desse ácido para dissolver em 100 mililitros de água aqui dentro do balão volumétrico, tá? Então, aí no procedimento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, primeiro, numa capela, né? Porque isso aqui vai soltar vapores ácidos perigosos. Então, vou ligar a capela, né? Que é a nossa capela de exaustão. Vou transferir um pouquinho desse ácido nítrico para um becker, cerca de 10 mililitros. Ah, por que 10 mililitros? Porque eu vou pegar só 3 mililitros, né? Transfiro um pouquinho aqui para o becker. Depois, eu preencho o balão com água, é importante, porque quando eu for trazer para cá o ácido nítrico concentrado, para evitar, né, efervescência desse ácido, eu tenho que estar com água aqui já no balão, tá? Só que eu vou colocar a água antes da marca, né? Só lembrando, o balãozinho tem uma marcazinha aqui. Eu vou encher mais ou menos até essa marca que está mostrando a figura. Depois, eu vou pipetar o ácido concentrado, transferir o 3,46 mililitros para o balão volumétrico, né? Isso aqui vai esquentar, essa dissolução é uma dissolução exotérmica, né? Ela vai esquentar. Depois eu coloco água, né, para completar até a marquinha certinha aqui no menisco, e depois eu vou homogeneizar. Homogeneizar significa o quê? Significa agitar o balão. Vou tampar o balão e vou balançar esse balãozinho aqui para ficar homogêneo, né, para ficar com a mesma concentração em qualquer porção. E aí a solução está pronta, tá? Então é isso, né? É importante saber aí, ter uma ideia de como é que prepara a solução de um ácido. Indo agora, gente, para outro tipo de concentração que se chama concentração em partes por milhão, ppm. Esse tipo de concentração ela é muito importante porque ela é usada muito em química ambiental, tá? Então, para quem está estudando, né, trabalhando aí com recursos naturais, né,
a gente usa muito esse tipo de concentração. Os químicos não gostam de falar ppm, tá? De falar partes por milhão, né? Mas o pessoal da ambiental mesmo que tem o costume. Por quê? Porque partes por milhão, ele diz o seguinte, ele dá o número de partes do soluto presente em 1 milhão de partes da solução. Tá, quando se diz partes, o que ele está querendo dizer para você é que você tem que usar a mesma unidade. Então, se você está falando de partes do soluto por partes da solução, e é ppm, então ele quer que você tenha uma parte, 1 ppm, significa que você vai ter uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Ou seja, se você tem 1 grama de soluto, tá? Para ser 1 ppm, 1 grama de soluto para 1 milhão de gramas de solução, ok? Então, quando se diz aí que um ar está poluído, né, com uma concentração de monóxido de carbono de 40 ppm, isso significa o quê? Que nós temos 40 gramas de monóxido de carbono em 1 milhão de gramas de ar, ok? Que é aí a nossa solução. Então aqui 40 ppm, 40 gramas de monóxido de carbono para 1 milhão de gramas de ar, tá bom? Muito bem. Quando a gente vai para a solução aquosa, a gente também pode continuar trabalhando com ppm. Mas o que eu quero que vocês guardem é que quando a gente fala ppm em soluções aquosas, a gente basicamente está se referindo a uma concentração que ela é dita como miligramas por litro. Então, quando temos concentrações em miligramas por litro, significa que nós temos concentrações do tipo ppm. Por que isso, professor? Porque, veja, a água, né, que é o caso aqui, é um solvente, como eu disse, universal. E a densidade da água se aproxima muito de 1 grama por mililitro. Ou seja, em 1 litro de água, se eu pegar 1 litro de água, 1 litro de água vão ter 1000 gramas, tá? E 1000 gramas equivale a 1 milhão de miligramas. Portanto, se eu colocar aqui como massa do soluto miligramas e aqui 1 litro de solução, quer dizer que eu tenho miligramas por 1 milhão de miligramas de solução, desde que essa solução seja uma solução aquosa e relativamente diluída, porque também não pode, né, alterar aqui a sua densidade. Tá? Trocando em miúdos, pessoal, eu quero que vocês guardem que concentração em miligramas por litro, concentração em ppm, tá? Miligramas por litro é a mesma coisa que ppm para soluções aquosas, tá? Então, guardem isso daí. Então, né, um exemplo, né, uma solução que está se dizendo aí que ela é de 36 miligramas de soluto por litro de solução, ela é uma solução 36 ppm. Muito bem. E aí existem também as variantes, né? ppb e ppt. Aqui está errado, tá, gente? Aqui é ppt. É partes por bilhão e partes por trilhão, tá bom? Então aqui nesse caso, olha lá, a gente tem aqui, ó, gramas do soluto por bilhão de partes do soluto ou gramas do soluto por 1 trilhão de gramas do soluto, tá? Passando aqui, gente, olha só, para em soluções aquosas, lembra que ali era quanto, né? ppm. ppm era miligramas por litro. E agora, ppb muda, olha, a gente muda só aqui em cima, fica microgramas por litro. Se for ppt, nanogramas por litro, tá? Então, são diferentes formas aí de representar as concentrações. Que eu quero aí, né, que vocês guardem mais dessas soluções, dessas concentrações que nós falamos. Guardem as concentrações em mol por litro e guardem as concentrações ppm, ppb e ppt, principalmente para soluções aquosas. Miligramas por litro ppm
microgramas por litro, ppb, e nanogramas por litro, ppt, tá bom? Que são unidades usadas aí em análises ambientais, que acho que é o de maior interesse aí para vocês. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre concentração dos íons em solução. Isso é importante, né? Porque quando a gente dissolve um sal, que ele vai se dissociar nos seus diferentes íons, pode ser que a concentração de um íon específico daquele sal seja diferente da concentração do sal propriamente dito. Então vamos lá. O que é a concentração de íons em solução? É aquela concentração, né, de cada íon individual em uma solução. Então, por exemplo, quais as concentrações em mol por litro dos íons cloreto e cálcio 2+, em uma solução meio mol por litro de cloreto de cálcio? Muito bem, então veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma tabelinha, né? A gente vai colocar aqui a reação de dissociação do cloreto de cálcio. Se você não sabe fazer essa dissociação, é importante você buscar lá nos livros de ensino médio, tá, gente? Para vocês entenderem, basicamente aqui, a gente tem uma regrinha da cruz, né? Que é o seguinte, né? O cálcio, ele tem a carga 2+, por isso que apresenta esse 2 aqui na frente, tá? Então tá cruzando, ó, 2+. Então ele vai formar cálcio 2+. Observe que a gente só tem um cálcio aqui, né? Então quando não tem nada escrito aqui, quer dizer que é só um íon cálcio. E 2 íons cloreto. Esses íons cloreto não tem carga, por quê? Porque não está aparecendo nada aqui na frente do cálcio, tá? Então nós formaremos um cálcio 2+, e vamos liberar 2 Cl-. Então o que acontece? No início, quando eu comecei a preparar a solução, tínhamos aí meio mol por litro de cloreto de cálcio. Ele vai dissolver completamente, né? Ou seja, se ele dissolve completamente, quer dizer que ele vai perder todo o meio mol que ele tinha, ele vai perder. E no final ele vai ficar com praticamente zero, considerando que esse sal é totalmente solúvel, né? Então não vai sobrar nada de cloreto de cálcio, ou seja, o que eu quero dizer é que não vai ter cloreto de cálcio ligado, né? CaCl2 aquoso, não vai existir isso aqui porque é um sal totalmente solúvel e totalmente dissociável, né? Vai formar cálcio 2+ e o cloreto. Então observe, seguindo a proporção, é aqui que vocês têm que tomar cuidado com a estequiometria, né? Estequiometria é a que traz a proporção, ó. Então aqui é um desse para um desse daqui e 2 de cloreto. Então o que aconteceu? Se esse aqui perdeu meio, esse aqui ganha a mesma quantidade, ganha meio. Se esse aqui perdeu meio, esse aqui vai ganhar o dobro, 2 vezes meio, que vai dar 1. Então, no equilíbrio, na condição final, nós não teremos nada de cloreto de cálcio, teremos meio de cálcio e teremos 1 mol por litro de cloreto. Então, a resposta que foi pedida aí no exemplo é concentração de cloreto 1 mol por litro. Concentração de cálcio 2+, meio mol por litro. Tá certo? Por que isso acontece, né? Porque a gente tem que ter o princípio da neutralidade. Em outras palavras, né, as concentrações aqui de cargas positivas, elas têm que ser igual às concentrações das cargas negativas, tá? Então aqui seriam as concentrações, tá? Concentração e aqui concentração das cargas negativas. Então observe, olha lá, para você ver, ó, se eu pensar em concentração de cargas positivas, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a carga do íon pela concentração do íon no meio. Então voltando para cá, para o cálcio, né? Voltando para cá, o cálcio tem uma concentração de meio mol por litro e a carga dele é de 2+. Portanto, se eu estivesse pensando aí em concentração de cargas positivas, eu teria 2 vezes meio, portanto 1 mol por litro de cargas positivas. Se eu pensar no cloreto, a carga dele é -1 e eu tenho 1 mol por litro,
Portanto, 1 vezes 1 vai dar 1 mol por litro de cargas negativas. Então aqui nós temos o quê? Uma solução que ela é efetivamente aqui neutra, né? Então tá aqui, neutra. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente não usa, né, efetivamente esse termo aqui, né, concentração de cargas positivas e negativas. Eu coloquei aqui apenas para que vocês observem, né, que a solução estará neutra. O que é importante ver é que as concentrações dos íons no meio são diferentes, né, embora tivessem partido do mesmo salzinho, tá certo? Então isso é importante. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Essa aula, né, eu vou parar por aqui, tá ok? E a gente continua numa outra aula falando ainda, né, de concentração de íons em solução e resolvendo esses 2 exercícios, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E aí, em breve, eu posto essa próxima aula para a gente terminar essa parte sobre concentração de soluções. Um abraço para vocês. Até mais.